A gente tá falando de executar, mas às vezes a pessoa tá exausta. Quem tá ouvindo a gente aí já tá, eu não aguento mais a execução, chega. Sim. Você acha que o descanso ele é importante, mas existe algum descanso mais adequado? Existe uma maneira melhor, mais inteligente de descansar, você acredita? Eu acredito que tem. Hoje em dia, quando as pessoas falam de descanso, todas as vezes quando eu pergunto assim, o que você fez no final de semana? A pessoa, ela fala assim, eu vi um filme e esse filme ele é interessante, ele vai ser extremamente interessante para minha área de atuação, né? Eu vi uma palestra e essa palestra tende a me ajudar a criar minha própria palestra, porque eu tenho que criar um treinamento e desenvolvimento. Sabe aquele descanso que você sempre está fazendo algo? Um descanso produtivo. Nunca tem aquele descanso assim, olha, eu coloquei aqui uma série mais bobinha que necessariamente assim, não precisou assim, mexer com nenhuma parte do meu cérebro. Foi só ver, foi só assim, dar boas risadas, foi só assim, para relaxar. Foi leve. Hoje em dia, quando as pessoas falam de descanso, não sei se você percebe, o descanso é sempre assim, olha, tá, mas o que eu estou ganhando com esse descanso? Ou deixando de ganhar. Então, hoje eu vejo que a maior dificuldade das pessoas, de fato, é descansar. Porque quando você pergunta a pessoa, ela nunca está descansando. Ela sempre está descansando, mas pensando em acolher, né? Em ter alguma coisinha. Puxar alguma coisa que ela deveria estar fazendo. Então, eu acredito que é necessário você ter esses descansos e ao ponto que coloca uma série bobinha. Não tem problema de você assistir um final de semana uma série bobinha, não? Não vai definhar seu cérebro, não. Eu acho que falta até para quem não está em emprego, mas para quem é empresário e tudo, e que tem uma propensão a isso, é aquele tipo, não posso descansar. Se eu descansar, a coisa cai na minha cabeça. Aquele pensamento, tempo é dinheiro. Exato, cara. Esse pensamento, ele é adoecedor, né? E nem tudo é dinheiro, né, cara? Se você não tá... Faz quanto tempo que você não viaja com a tua esposa ou teu marido? Sim. Faz quanto tempo que você, cara, sei lá, não brinca de jogo da memória com teu filho pequeno? Sim. São perguntas que você tem que fazer, né? Muito, né? E é aquilo, você estimular a pessoa para desenvolver isso. Eu tenho outra pergunta que eu faço também quando eu inicio as sessões o que você fez hoje para abastecer a energia que você consumiu? Porque é sobre isso. Você tem que encher o tanque, né? Não é só esvaziar. A gente só esvazia. E a gente só quer encher o tanque quando ela esvaziou total. A gente é aquilo, né? A gente só procura ajuda quando a gente adoece. A gente não trabalha com prevenção. Nem adoece, quando você está rastejando no chão. Rastejando, ótimo. Isso é muito assustador. Por que você é merecedor de cuidado na dor? Você já se perguntou sobre isso? Acho que é uma pergunta que todo mundo tem que fazer. Se não está doendo, se não está sangrando, você não merece. Você não merece, você não faz. Eu estou percebendo que eu estou cansada. Não, mas dá para levar. Não, estou percebendo. Então, o que eu posso fazer hoje para descansar? O que eu tenho percebido muito, e eu tenho feito isso no meu cotidiano, Yuri, que tem, assim, tá sendo um divisor de águas na minha vida, que eu estou aplicando também nos meus atendimentos, que nós consumimos a nossa bateria de segunda a sexta. Você concorda que sábado e domingo, a gente, se for olhar, é aquilo, tirando os descansos que a gente quer produzir, né? Se a gente não utiliza esse descanso de uma forma saudável, você consegue abastecer a bateria um pouquinho. Mas você concorda que você descarrega de segunda a sexta? E recarrega bem pouquinho? Sábado e domingo. E o que eu tenho colocado em prática no meu cotidiano e eu estou puxando para os atendimentos? Se você descarrega essa bateria de segunda a sexta, você tem que recarregar essa bateria de segunda a sexta. Então, o que você faz para além do trabalho, depois que você sai 5h30, às 18 horas? Como que você tem abastecido essa bateria? O abastecimento tem que ser diário. Ele tem que ser diário. Porque sábado e domingo já não fecha mais a conta.
São 2 contra 5, né? Isso eu comecei a perceber na minha própria vida. Caraca. Na minha própria vida. Isso que eu ia te perguntar. Você já teve burnout? Eu tive os sintomas iniciais. Como estava a sua vida, a vida da Kelly, quando estava esse momento? O meu perfil, ele é um perfil de muito planejamento e organização. Amo planejamento e organização. Que inveja. Amo. E só que ao mesmo tempo eu gosto de desafios. Então a época que eu acessei mais esses sintomas foi quando eu estava num ambiente corporativo, né, trabalhando como gerente de recursos humanos, e era uma época também muito muito ativa, porque eu trabalhava de manhã e tarde, e na parte da noite ia para a faculdade. Então foi uma época que eu tinha que visitar a obra no interior e eu tinha uma prova no mesmo dia, então às vezes eu tinha que acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para pegar a estrada, para estar 8 horas na obra, fazer o que eu tinha que fazer para voltar no mesmo dia para não perder essa prova. Quando eu tinha que estudar, às vezes eu acordava 4 horas da manhã para estudar. Então foi uma época que eu acessei muito esses sintomas. Só que era algo que eu estava preparada. Eu me preparei para isso. E era um momento que, sábado e domingo, eu sabia que eu precisava descansar. Então, hora nenhuma eu estava no escuro. É diferente também quando você se prepara. Sim. É muito diferente. Mas teve uma época que foi quando eu tomei a decisão assim, final de sair do mundo corporativo. Foi quando... Olha que interessante. Eu tive um aumento salarial, que era um aumento salarial previsto. Depois desse aumento salarial, parece que a empresa, a diretoria, né? Eu falo isso, né? Parece que se arrependeu, né, do aumento salarial. E nesse se arrepender do aumento salarial, começou a me cobrar demais. É sempre assim, não, eu estou te cobrando isso porque você teve aumento salarial. Ah, então deu com a mão e tirou com 2. Isso, né? aí começou assim, sabe? Olha, falei, não, pode ficar com esse dinheiro aí. Foi mais ou menos nesse sentido. E aí eu comecei aí nesse momento eu comecei a acessar o estresse interno. Uhum. Eu comecei a não me reconhecer porque eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo de diferente? O que está acontecendo? A minha entrega, ela começou a declinar muito forte. Nossa, foi assim, foi fortíssimo o meu declínio. Por quê? Porque o tempo inteiro, quando eu entregava uma demanda, não tá bom, pode voltar. Isso aqui não tá bom. E aí eu comecei a perceber que depois desse aumento, houve muito essa questão assim, olha, eu aumentei, né? E você não está entregando. E aí eu sentava e falava assim, tá, mas o que eu tenho que melhorar? Não sei, mas não tá bom. Eu não tinha retorno. Feedback 0. 0. Uma falta de autoconhecimento muito forte, assim. 0, 0, 0. E aí, nesse contexto, eu comecei a ter os sintomas muito mais fortes, eu comecei a duvidar do meu potencial. E aí foi quando, no final de semana, quando o telefone da empresa tocava, meu coração disparava. Depois dessas novas cobranças. Depois dessas novas cobranças. Porque eram cobranças que eu estava extremamente disposta a mudar. Né? E é aquilo, não tá bom, tá, mas o que eu tenho que fazer para melhorar? Não, mas eu não sei, mas não tá bom. Mas nunca tinha esse retorno. E aí, nesse contexto, eu comecei a sentir, e aí eu comecei assim, a dividir o telefone celular com a minha equipe. Então, cada final de semana o celular ficava na casa de uma pessoa. Só que aí eu percebi que agravou ainda mais quando o toque do celular da vizinha era o mesmo da empresa. Meu Deus! E aí tocava o celular da vizinha, meu coração na hora disparava, mesmo eu sabendo que o celular não estava ali na minha casa para atender. Caramba, que terrível. E aí você já percebeu que tinha alguma coisa ali. E aí eu percebi. Por quê? Porque eu comecei a desenvolver, a querer mostrar resultado, só que nem eu sabia o que eu tinha que mostrar, porque eu estava entregando do mesmo jeito. E aí, todo esse contexto foi quando eu sentei com a diretoria e falei assim, olha, acredito. E eu falei dessa forma, eu acho que você se arrependeu do aumento salarial. A gente estava no mesmo nível, né? Nível de gestão.
Então vamos jogar, né? Vamos jogar limpo. Eu gosto disso. Eu acho que você se arrependeu com relação ao aumento salarial. E ele assumiu que ele se arrependeu. E aí eu virei e falei assim, olha, então eu acredito que eu não estou atendendo mais as suas necessidades. Né? Você não sabe me explicar o que eu preciso melhorar. Né? Já que você não o salário está alto demais para minha entrega, mas me fala o que eu preciso. Né? E você não sabe explicar. Então, eu acredito que eu não me encaixo mais na sua equipe. Se você quiser tomar uma decisão, pode ficar à vontade. E aí foi quando a gente chegou nesse contexto de tomar uma decisão desse desligamento. Faltando, no dia, tá? No dia que eu ia assinar toda essa rescisão, 2 dias antes, Yuri, teve um problema em um contrato e eu atuei da mesma forma com o cliente. E aí chegou, né? Chegou na diretoria, sua gerente de RH, né? Diante desse problema, ela apresentou esse projeto aqui, tá ótimo, gostamos demais. Aí ele chegou na minha sala e falou assim, é isso que eu quero isso. Eu disse assim, mas eu faço isso. Aí ele virou e falou assim, pode rasgar a sua rescisão. Aí eu virei para ele e falei assim, Teve perda, né? Perda de confiança, aquele respeito, né? Aquela admiração, ela acabou. Como assim? Concordo. E aí foi nesse contexto, foi no mundo empresarial, foi o ápice assim, dos sintomas de burnout.